Prezados irmãos, sempre que ao mencionar assunto de doutrina e principalmente quando falamos em família, algo desperta para que nós possamos entender e compreender a nossa responsabilidade perante Deus, perante Jesus, a Virgem Maria, perante a Santa Avó Irmão Aldo, perante a nossa família e perante a sociedade, pois temos um compromisso um com o outro, que é um compromisso sagrado. Daí ser preciso que haja nos corações o verdadeiro amor, atitude de fé e de obediência. É muito importante, é muito lindo, maravilhoso, um pai, uma mãe, conversar com seu filho, com a sua filha, ter um bom diálogo, mostrar as realidades da vida, os perigos e também as glórias que pode alcançar através da obediência. É muito bom, mas acompanhado a esses conselhos, o que mais deve se destacar é o exemplo. Dá uma impressão que muitas pessoas querem impor sobre os outros de uma forma que faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Não faça o que eu faço. Quando muitas vezes exigem dos filhos obediência, respeito, mas não sabe respeitar a si próprio. O esposo muitas vezes não respeita a esposa, e assim um respeita o outro, e muitas vezes até ofendem com palavras que não edifica em nada e só atrapalha e causa problemas e que desperta nos filhos algo que eles mesmos contemplam que não está certo. Se eles pudessem dizer, diziam: por que me corrige? Por que a senhora está me falando? Se a senhora também faz isso, faz aquilo. Mas às vezes o pai ou a mãe é severo nas ações que eles têm até medo de impor. Bom seria se os pais fossem humildes e aceitassem. Bom que o diálogo dos filhos com os pais sejam de igual um para com o outro, que nada que seja exigido que imponha medo. A doutrina do Evangelho do Reino dos Céus não impõe medo a ninguém. Só mostra as realidades, as consequências de quem não obedecer e as bem-aventuranças para quem praticar os santos mandamentos. Temos a doutrina em nossa igreja, a disciplina, tudo é obedecida por amor e boa vontade, nada é obrigado. O que é obrigado, Deus não aceita. Ou Ele aceita o que é a obrigação, o dever imposto dentro de nosso coração. É por isso que precisa haver na família a boa convivência, a educação, o respeito, a consagração e a santidade,
para que os pais sejam exemplos de edificação e que os santos e anjos possam fazer morada nos lares e que cada lar seja contemplado o reino dos céus na terra. A vontade de nosso Deus é que Ele pudesse habitar constantemente em todos os lares, que os anjos pudessem fazer companhia em todos os instantes, em todo momento. É muito importante, porque a instituição da família foi constituída por Deus para que fosse a ligação entre os céus e a terra. Não foi por acaso que o apóstolo São Paulo muito falou sobre isso, como Jesus e os demais apóstolos, santos profetas também. Mas certa vez ele chegou, por causa disso, certa vez chegou a dizer: por causa disto me ponho de joelhos perante Deus Pai e Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Então, nós precisamos ser humildes, dar o exemplo de bondade, de amor, de carinho, atender os filhos. Como o pai ou a mãe vai querer o filho que seja educado, se ele ou ela não é educado com eles? Sigamos o exemplo dos santos, da Virgem Maria Santíssima. Irmãos, o nosso pensamento não pode alcançar. Imaginamos a boa convivência da Virgem Maria Santíssima, Jesus e São José, a família sagrada, que dedicaram a sua vida em prol de Jesus nosso Senhor, preocuparam com Ele, inclusive preparando-o para o futuro, inclusive fazendo com que participasse das coisas sagradas. Falo exatamente isso para que os irmãos analisem a importância de trazerem seus filhos para a igreja, de reservarem o seu tempo para ensiná-los o bom caminho, as realidades. Está dito aqui no boletim: os filhos merecem uma resposta à altura, conforme a sua idade. Irmãos, agora imagina, uma determinada altura, um filho fazer uma pergunta para o pai ou para a mãe e ele não saber responder. Aquele menino Jesus, já predestinado, sabe, veio dos céus com toda a sabedoria. Imaginamos quantas e quantas perguntas ele fazia para a Virgem Maria Santíssima. E ela nunca deixou ele sem resposta. E ela teve uma atitude moderada. Um ensinamento renovado de acordo com a época, do momento, que precisaria ser uma lição para o futuro. Podemos ver, podemos agir na forma de interpretar pelos acontecimentos, quando a Virgem Maria Santíssima e São José e outras famílias foram para Jerusalém, na festa de Páscoa. Faziam todos os anos, mas nessas alturas Jesus já estava com 12 anos. É do conhecimento de todos que Jesus se perdeu deles, ou eles se perderam de Jesus por providência divina. Por providência divina. Deus fez que isso acontecesse. Quando foram descobrir, já tinha passado muito tempo. Pensavam que Jesus estava no meio dos amiguinhos deles. E Deus não deixou que Virgem Maria Santíssima e São José não percebessem que eles não estavam ali. Quando deram por fé que Jesus não estava tão distante, eles falaram um para o outro: deve estar no templo.
Veja como é bom o ensino. Agora, irmãos, pensem bem. Quando um filho ou uma filha demora para chegar do trabalho, da escola, já pensou a mãe e o pai pensar, não, deve estar ensinando alguém, deve estar fazendo um servicinho a mais, deve estar fazendo algo importante. Irmãos, que glorioso é! Foi o que a Virgem Maria e São José falaram, ele deve estar no templo, voltaram para lá. Quando chegaram lá, a Virgem Maria Santíssima disse, eu e seu pai, olha o respeito que Virgem Maria ensinava para Jesus, São José de pai, e diz ela, eu e seu pai estávamos preocupados contigo. Mas falou filho. Geralmente, quando a pessoa está nervosa, não chama de filho, chama pelo nome. É Joaquim, é Maria. Esquece que, na verdade, é filho, porque o seu autoritarismo parece desliga da realidade da sua conduta. Mas a Virgem Maria Santíssima não perdeu o controle. Filho, eu e seu pai estávamos preocupados contigo. E Jesus já sabia que a Virgem Maria Santíssima tinha falado. Falou, mas vocês não sabiam? Senhores, não sabiam que eu estava no templo? Sabiam, tinham certeza, por isso que foram lá. Vejam o exemplo edificante. E o que mais chama a atenção nisso é sobre a educação da conduta, da ação individual. Naquela época, se isso acontecesse, o pai e a mãe chegariam lá e daria um castigo físico no filho e repreendia de forma autoritária, sem procedência. Mas não. A Virgem Maria Santíssima chegou com carinho, com todo amor, com dedicação. Irmãos, é uma lição de vida. Quando o filho erra, uma filha erra, vai com carinho, com amor. É verdade que os filhos também não podem abusar disto, não. Precisam honrar esta glória que tem de seu pai e sua mãe chegar com educação, com carinho, com perseverança, conversando, mostrando a realidade do caminho. Mas é preciso também que os pais sejam cuidadosos, em primeiro lugar, como é o exemplo, e dedicar a sua vida um para o outro e para os filhos, sabendo que estão prestando um serviço para Deus. E este ensinamento é profundo. Se nós quisermos contemplar as bem-aventuranças na nossa família e nos filhos, a glória do reino dos céus, precisamos investir neles imensamente. Alguém pode pensar, então vou comprar logo um celular para o meu filho, investir nele. Não, não é isso. É os cuidados. As redes sociais são muito importantes, mas se não souber usar, pode ser uma perdição. E isso pode começar até mesmo na educação. Como um pai ou a mãe vai exigir que seu filho ou sua filha tenha uma boa conduta, aproveite o seu tempo o máximo possível, não fica envolvido em redes sociais que não tem fundamento, se eles próprios fazem isso. Que exemplo dar? O que tem a oferecer? Desde o tempo mais antigo, sempre foi ensinado que os pais devem prestar aos filhos todo o carinho, toda a dedicação e dedicar a sua vida para ensinar os mandamentos do reino dos céus. Conforme está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 e 7. Isto para o povo do profeta Moisés. Diz Deus, que as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse com eles. Quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Eis a importância
de estarmos sempre fazendo a nossa parte, cumprindo o nosso dever. Mas, como está dito aqui, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, para que possam eles exemplar por nossa conduta. Exemplar de que tem um espelho. Não fugir de nossa responsabilidade. Irmãos, se nós não ensinarmos nossos filhos o caminho do reino dos céus, as boas coisas da vida, aquilo que é certo, o que é errado, o mundo ensina. E o mundo ensina errado. Sempre errado. Guardem em seus corações aquilo que eu vou dizer agora. Quanto é importante não desistir de forma alguma de seu sagrado dever na educação dos seus filhos. Sabe por quê? 1000 palavras suas pode não valer por uma palavra lá de fora. Principalmente se for acompanhada de um conselho com um mau exemplo. É difícil. O conselho é bom, mas o exemplo é melhor ainda. Já imaginaram esse poder espelhar? Eu já ouvi dizer, jovens dizer, quando eu me casar, eu quero ser igual ao meu pai, igual à minha mãe. Quero ser um obreiro, quero ser um pastor igual ao meu pai, quero ser um regente, um corista igual ao meu pai e minha mãe. Quero ser fiel, ser obediente. Eu quero ser bem querido na sociedade, perante a vizinhança, a como meu pai e minha mãe é. Eles não andam de em casa, mas a hora que precisam estão ali servindo. E eles têm o maior prazer de fazer o bem. Não se dão aquilo que é pecado, que é mundanismo. Eles aproveitam as boas coisas da vida e usam tudo para o bem-estar, para a sua felicidade e para desfrutar comigo também. Eu quero ser da mesma forma quando eu constituir minha família, ser a continuação dessa herança divina. E é muito importante nós analisarmos tudo isso, que a família deve estar sempre em primeiro lugar de nossa vida. Jamais abandonar, jamais. Esposo, esposa, pense na sua responsabilidade perante um outro, perante a família. Se nós não fizermos a nossa parte, poderemos chorar as mágoas noutrora. Se nós não fizermos a nossa parte, poderá colher as consequências desagradáveis. Mas não é isto que a Igreja Apostólica ensina. Não é isto que Jesus, a Virgem Maria Santíssima, Santa Bárbara Maldo quer de nós, quer de você, da Senhora, que seja um bom exemplo. De você, jovem, seja um exemplo perante a sociedade. Você, filho, filha, seja obediente aos seus pais, às suas mães. Eis que eles têm larga experiência, transmitem conselhos sábios. Sejam perdoadores. Se por acaso alguma coisa falharem, perdoem-os. Sejam perdoadores, assim como eles se perdoam também. A família, a palavra em si fala um todo completo. É a participação no todos nos mesmos ideais, nos mesmos objetivos, de um ajudar o outro para ser cada vez melhor. Precisa haver esse interesse de todos nós, para que na sociedade futura possamos contemplar pessoas de bem, pessoas bem intencionadas, jovens que irão estudar, ser um médico, doutor, advogado, até um político de bem na sociedade. Depende de nós.
Jesus, a Virgem Maria, Santa Barmaldo está nos ajudando. Nós temos que cumprir o nosso papel. Como está dito neste boletim. Quando há verdadeiro amor entre o casal, há também amor verdadeiro pelos filhos, inclusive a dedicação e o sincero interesse dos pais por eles. E muito contribui para que, olha aí, para que no futuro sejam pessoas de bom caráter, de respeito, úteis à sociedade e ao bem comum. A conduta dos pais muito contribui para que os filhos possam ser abençoados e amparados por Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e pelo nosso Santo Irmão Alto. Irmãos, guardem esta mensagem em seus corações. É muito mais profunda que possamos imaginar. Mas essas profundezas se tornam uma grande realidade quando nós vivemos e praticamos aquilo que aprendemos. Agradeço a atenção de todos. Agradeço o trabalho do coral pelas apresentações dos hinos ontem e hoje. Os irmãos membros, meu muito obrigado. Se houver alguém que esteja visitando também, somos gratos pela sua visita. Agradeço ao trabalho dos obreiros, os irmãos também da transmissão em imagem de nossa reunião. E agradeço de coração a todos aqueles que nos acompanharam pela internet. Que Deus Pai, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e Santo Irmão Alto abençoe seu lar, a sua vida, a sua família, e possam ter as bem-aventuranças e tenham a grande responsabilidade de cumprir o seu sagrado dever em ser sempre exemplo para os seus filhos e juntamente com seus filhos sejam um exemplo de bem para toda a sociedade. Agora nós vamos terminar a nossa reunião. Convido a todos que estão sentados para que fiquem em pé, em sentido de muita reverência diante do nosso Deus, seus santos, oramos. Glorioso Pai, nosso Deus onipotente, prestamos imensamente a nossa gratidão e louvor, igualmente ao Senhor Jesus, a Ti, Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa Avó Rosa, Senhor Irmão Aldo, por ter nos dado palavras de alento e alertas para sempre corrigirmos nossas rotas e fazer com que as famílias sejam alicerçadas na fé, no amor, na união fraternal, e todos vivam em perfeita paz e harmonia e cooperação. Peço que abençoe também aqueles que estão passando por dificuldades, problemas na vida, outros doentes, inclusive alguns colocaram seus nomes nesta caixinha de oração. E outros que estão pedindo por seus pais, pais pelos filhos, e aqueles que nos acompanham também pela internet, sejam alcançados pela graça divina. Abençoa a Igreja Apostólica, os ouvintes da Hora Milagrosa, abençoa toda a nossa nação, a toda a humanidade, que a paz reine nos lares e nas famílias, e as pessoas de boa vontade e fé sejam alcançadas pela Tua misericórdia, ó Pai Celestial. E assim entregamos em vossas mãos divinas e gloriosas e pedimos que as bênçãos celestes façam companhia na presença de santos e anjos em todos os momentos de nossas vidas, nas vidas de nossos irmãos e nas famílias. E assim recebas, ó Pai eterno, Jesus querido, Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, nosso louvor, adoração e gratidão para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos e excelente semana. Obrigado.